Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Hoje você vai conhecer a história de Verônica. Ainda há uma esperança. A minha vida não foi um conto de fadas, mas hoje eu me sinto uma verdadeira princesa. Meu nome é Verônica e logo que nasci já senti o desprezo e a falta de amor de uma mãe. Com poucos dias de vida sofri maus tratos e acabei indo parar no hospital por conta das queimaduras de cigarro que a minha mãe fazia em mim. Nesse hospital, além das queimaduras do meu corpo, foi constatado também que eu sofria com um problema de coração grave. O conselho tutelar foi acionado e chegaram à conclusão que o melhor seria eu ficar com a minha avó. Porém, sem condições e já cuidando de um outro neto, minha avó infelizmente não pôde ficar comigo. E por isso fui para o orfanato, com apenas alguns dias de vida. Nesse meio tempo, um casal que não havia especificado nenhuma característica para a criança adotante foi chamado para me conhecer. A diretora do orfanato contou a minha história para aquele casal e o marido se prontificou na hora a ficar comigo. Quando eles me conheceram, o homem, em especial, se apaixonou por mim. Fiquei sabendo que os olhos dele brilharam ao me ver. Sem hesitar, eles me adotaram e me colocaram no seu convênio. Com isso, eu fiquei 3 meses internada no Hospital São Camilo. Quando eu saí do hospital, fui direto para morar na casa deles. Mas minha vida com aquele casal não foi fácil. Não por conta do homem, mas por causa da mulher. Ela não havia gostado muito de mim, mas por insistência do marido, Dona Filomena acabou me aceitando. Porém, infelizmente, ela não me levou para dentro do seu coração. Não posso negar que, apesar da indiferença e da acepção que ela fazia entre o filho dela e eu, mesmo assim, eu tinha conforto. Seu Alfonso me tratava como uma verdadeira filha. Ele me dava todo o carinho e atenção que um pai pode dar aos seus filhos. Meu pai não fazia acepção e tudo o que ele dava para o Guilherme, ele dava também para mim. Dona Filomena não deixava transparecer nenhum afeto por mim. E pior, tinha muitos ciúmes da minha relação com o meu pai. Ela achava que eu roubava a atenção dele. O tempo foi passando e a nossa situação só piorava e ficava cada vez mais estreita. Nem parecíamos mãe e filha. E sinceramente, eu sofria muito com a frieza dela. Morávamos num apartamento na cidade de Guarulhos, São Paulo. E lá acabei conhecendo Dona Solange, que se encantou por mim e passou a me chamar de afilhada. E eu
Gostei tanto daquilo que comecei a chamá-la de madrinha. Nossa ligação só crescia, nos unia e eu me sentia em casa, feliz, amada, amparada e protegida. Todo o amor que a minha mãe não me dava em casa, eu recebia da minha madrinha. Dona Solange foi fundamental na minha vida. Aos 17 anos, conheci um rapaz e nos apaixonamos imediatamente. Ele era muito bonito, legal, divertido. Foi amor à primeira vista. Além de namorados, nos tornamos grandes amigos. Às vezes, Caetano exagerava nos ciúmes, mas até aí tudo bem. Eu achava normal, coisa boba. Com o nosso namoro indo muito bem, começamos a sonhar a ter um filho, uma casa, um quintal e uma varanda só para nós. Quando completamos um pouco mais de um ano de namoro, acabei engravidando. Foi uma alegria só. Pulávamos de tanta felicidade. Mesmo sendo mais novo do que eu, Caetano nos assumiu e formamos uma linda família. Minha agonia começou depois do nascimento do Juninho. Caetano mostrou um lado que eu não conhecia. Ele passou a sentir um ciúmes enlouquecedor que eu ficava assustada. Aquele homem romântico, carinhoso, passou a se tornar violento, agressivo, possessivo e dominador. Eu comecei a viver uma vida de terror ao lado dele. E pior, eu não tinha coragem de contar para ninguém as agressões que Caetano fazia comigo. Eu sofria calada, porque não queria levar mais problemas ao meu pai. Certa vez, louco de ciúmes, Caetano puxou uma faca para o nosso filho, que ainda não havia feito 2 aninhos de idade, e eu não permiti aquilo. Eu lutei com ele com todas as minhas forças. Acabei caindo e batendo a cabeça na quina da cama. Não teve jeito. Não tive como esconder aquele machucado. Afinal, precisei ir ao hospital. Caetano se arrependeu, pediu perdão e falou que não voltaria a fazer mais aquilo. Depois daquele acontecimento, ainda tivemos muitas brigas, idas e voltas, até que por fim decidi dar um basta. Era impossível conviver com ele. Era problema com Caetano, com a minha mãe, e eu vivia um verdadeiro inferno. Na terceira e última tentativa de reconciliação, que também não deu certo, eu fiquei tão enlouquecida que cheguei a pensar em me matar. Eu não queria mais viver. Não sentia vontade de fazer mais nada. Sinceramente, eu achava que a morte iria resolver os meus problemas. Eu estava numa depressão profunda, desempregada e com 3 crianças pequenas para eu cuidar. Eu me via perdida. Fui até uma ponte que tinha perto de casa e fiquei algum tempo por lá. Uma voz dentro de mim gritava: vai, pula, põe um ponto final nessa sua vida.
cria coragem e se joga. Eu chorava desesperada. Havia uma briga interna, onde uma outra voz me dizia: calma, confia, não se joga, não faça isso. Você tem 3 crianças para cuidar e eles precisam muito de você. Não permita que eles cresçam sem o carinho e o apoio de uma mãe. Você já passou por isso e sabe muito bem como é. Vai ficar tudo bem. Ainda há esperança para você. Nessa hora, os meus 3 filhos vieram à minha cabeça: Júnior, Adriano e Rodrigo. Não havia ninguém nas ruas, apenas aquelas vozes e eu. Assustada, eu resolvi ouvir a voz que me dizia: vai ficar tudo bem. Voltei para casa, arrumei minhas malas e peguei meus filhos e fui para a casa dos meus pais. Fiquei lá uns 3 dias, porque a convivência com a minha mãe era insuportável. Ela pegou as minhas roupas, colocou num saco de lixo e me mandou embora. Disse para eu pegar um rumo, arrumar um emprego e me organizar, que ela cuidaria dos meus filhos. Minha madrinha, sabendo do acontecido, me estendeu a mão e eu fui morar com ela e sua família. Cheguei na casa dela num estado de desonra, com as minhas roupas num saco de lixo, sem trabalho e depressiva. Mas foi nessa casa que eu descobri o significado da palavra família. Todos me acolheram, meu padrinho e seus 3 filhos, Marco, Mateus e Marcela. Ali vivi um dos melhores dias da minha vida. Tudo estava se encaminhando novamente. Arrumei um emprego e fui trabalhar como assistente de professora numa escola infantil. Eu sempre gostei de trabalhar com crianças. Nessa época, resolvi ir em busca de respostas sobre a minha adoção. Dei entrada na papelada no cartório e precisei aguardar. Eu queria muito conhecer a minha mãe biológica, olhar nos olhos dela e tentar entender o porquê de tanto sofrimento. O sol estava brilhando para mim outra vez. Eu podia sentir isso. Eu já começava a ver o brilho das cores, o canto dos pássaros. Porém, em questão aos meus filhos, tudo era mais difícil. Minha mãe tomou posse das minhas crianças e me proibiu de visitá-los. Criamos mais uma guerra entre nós. Meu pai não podia intervir, porque minha mãe não deixava. Coitado! Nessa época, ele teve um problema grave de saúde. Enfim, muitas coisas aconteceram, mas eu me mantive forte. Eu precisava ser forte. Acabei conhecendo um rapaz pela internet, o Vanderlei. Nos tornamos amigos. Ele se interessava por mim, pelos meus filhos, pela minha vida e sempre dizia que tudo ia dar certo.
Eu sentia paz em conversar com ele. Vanderlei era separado e tinha 2 filhos. Resolvemos nos conhecer pessoalmente. Poxa, trocávamos mensagens dia e noite. Sabíamos tudo um do outro. Não podíamos mais ficar nesse chove e não molha. O grande dia chegou e finalmente podíamos nos ver, nos tocar, nos abraçar e sair daquela coisa por detrás das telas. Vanderlei era tudo aquilo e muito mais. Ele foi um enviado de Deus para a minha vida. Com aquele homem, eu me senti mais mulher, mais viva, digamos, mais poderosa. Estávamos namorando quando pude ter acesso ao documento da minha adoção. Vanderlei pegou em minha mão e me disse que eu não estava só, e ele se prontificou a ir comigo. E fomos. Era um misto de emoção e tristeza, que eu cheguei a ter vontade de desistir. Cada passo que eu dava, mais eu ficava apreensiva. Finalmente, eu iria poder olhar nos olhos dela. Infelizmente, minha mãe e meu pai biológico já haviam falecidos. Eu soube de algumas coisas, mas nada daquilo acrescentou em minha vida. Era só tristeza em cima de tristeza. Pelo menos, eu pude acalmar meu coração e seguir em frente. Um dia, olhei para Vanderlei e perguntei se ele gostaria de se casar comigo. E para minha surpresa, aquele homem alto, olhos castanhos, parecendo um ator de novela, me disse sim. A minha vida estava entrando nos eixos. Minha madrinha, como sempre uma boa anfitriã, convidou Vanderlei para um almoço. Afinal, ela queria conhecer o rapaz que estava fazendo tão bem para a afilhada dela. Foi uma festa só. Todos gostaram de Vanderlei e eu gostei de ver todos se dando bem. Eu ainda não tinha acesso aos meus filhos, mas ele, o meu futuro esposo, para me deixar mais calma, me garantiu que assim que nos casássemos, tudo iria mudar e que os meus filhos viriam morar conosco. Respirei fundo e confiei. Marcamos nosso casamento para o dia 16 de junho de 2018. Não tínhamos absolutamente nada, apenas a confiança em Deus e que em tudo Ele iria nos prover. E foi o que aconteceu. Ganhamos tudo, desde o vestido de noiva até a decoração da festa. Não faltou nem coisa grande, nem coisa pequena. Estava tudo pronto para o meu casamento, quando a minha mãe não deixou o meu pai vir para me acompanhar até o altar. Eu chorei tanto. Ela estava querendo me deixar triste no dia do meu casamento. Eu chorei de cá e o meu paizinho chorou de lá. Meu padrinho, vendo a minha situação, pegou em minhas mãos, olhou nos meus olhos e falou: "Você não está só
e nunca esteve só. Ainda que seu pai, seu irmão e sua mãe não estejam aqui, eu estou. Sua madrinha está. Os seus filhos vieram. E todos que gostam de você estão aqui. Vem, minha querida, e eu te acompanho até o altar. Da parte da família dos meus pais, apenas meu tio, meu primo e meu sobrinho apareceram. Tudo o que eu sempre sonhei para o dia do meu casamento aconteceu. Vanderlei e eu nos casamos naquele dia e nos tornamos uma só carne. Além de marido e mulher, somos amigos, cúmplices, e ele me apoia e incentiva em tudo. Consegui trazer os meus filhos para perto, e eles têm Vanderlei como um exemplo. Quanto à minha mãe, ela tem melhorado a cada dia, e não posso negar que ela é uma boa avó. Estamos tentando uma boa relação, e todos os dias o amor de mãe e filha cresce um pouquinho. Vanderlei e eu tivemos 2 lindas meninas. Ao todo, temos 7 filhos. Somos uma família completa. Hoje, sou uma mulher realizada, bem-sucedida. Montei uma escolinha infantil que prosperou tanto que já estamos na 2ª unidade. Aos poucos, estou cada dia mais distante daquele passado frio e cruel